Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar a aprender esse alfabeto da resolução que a química trouxe com o estudo científico, onde aprimorou-se o estabelecimento significativo das relações moleculares dentro de dispositivos orgânicos que conseguem desconstituir a molécula para função de organizar o seu arranjo de, de, é, de experiência, de relação, de somas, né? Toda a molécula, se toda a água em composição associativa, ela consegue ter um nível de desassociação, e essa desassociação a gente tem as cadeias que formam essa água em associação. Então, como a gente entende que a água é H2O e a gente tem um sabor neutro para a água, a gente coloca assim, a água é neutra, a água não tem sabor. Só que quando a água vem associada de carbonos que são implantados a partir de moléculas que se misturam na água, que são separáveis pela água, mas mesmo assim conseguem resistir e constituir algo que a gente chama de sólido, sólido de água hidratada, digamos assim. A gente tem os hidrocarbonetos, né, que são é, que são organizações é, que funcionam para, de certa forma, significar essas matérias na natureza, esses conjuntos que habitam a natureza. Por quê? Porque elas são muito semelhantes, né? E o que diferenciam elas são as cadeias, né? São maiores concentrações de carbono ou menores concentrações de carbono. Então, o que diferencia isso são não a estrutura, mas o arranjo da cadeia, né? E aí, nesses arranjos, a gente tem, como a gente bem viu no vídeo anterior, é, dentro dessas funções de hidrocarbonetos, né, de águas com carbonos, a gente tem os alcanos, né? A gente já viu essas funções, essas coleções, essas cadeias e como elas funcionam, como dar nome para essas cadeias. E ela foi a primeira cadeia que a gente viu simplesmente porque é a cadeia mais simples formada a partir daquilo que a gente chama de hidrocarbonetos, que são carbonos e hidrogênio. Somente isso. É como se fosse estrutura e molécula. Só isso. Água e carbonos. Carbonos e água. Entende? Então, foi o que a gente viu no vídeo anterior. Hoje a gente vai ver um pouquinho, a gente vai mudar um pouquinho essa simplicidade, porque as cadeias vão começar a aparecer sinalizações que é, vão colocar propriedades diferentes, vão significar propriedades diferentes nessa associação de, de símbolos
químicos dentro desse agrupamento lógico que a gente chama de funções orgânicas para revelar algo que acontece no organismo e funciona a partir dessa revelação, desse significado. Então, o que vai acontecer agora? Essas cadeias simples de carbono e hidrogênio vão começar a apresentar ligações duplas. E aí essas ligações duplas vão nos ensinar, vão nos mostrar, vão nos trazer entendimento de uma função orgânica diferente. E a gente chama essa função orgânica diferente de alceno, né? Um alceno. O legal, antes de começar a engrossar o caldo com o entendimento, a gente pegar o nome e tentar ver uma noção a partir do nome. Ó. O A ele representa o presente, né? A atenção. O L representa uma modulação, uma barra na atenção que faz o C escalar uma onda no organismo. Então a gente tem uma tensão modulada que despressiona a escala de onda no organismo. O que seria isso? Se a gente tem um A aqui, ó. Olha só que legal. O que é um seno? Um seno, ele é uma função matemática também. Seno. Se a gente pegar seno de x, a gente vai ter algo mais ou menos assim, ó. Essa é a função seno. Vamos ver. Aqui, ó. Olha que bacana. Essa é a função seno. Seno ela faz isso aqui. De certa forma, seno lembra oceano. Né? E o oceano é formado por água. Só que é água salgada, né? Como o sal é mais pesado do que a água, o sal ele fica no fundo do mar, fica mais aqui, e a água ela fica pra cá, né? Fica aqui em seno, né? E aí tem o sal aqui. Só que quando vem uma força maior, um F de x maior, o que acontece? Esse sal, ó, a função muda, tá vendo? O que acontece com o sal? O sal, ele começa a subir. E aí a gente sente o sal na água. Porque apesar da água ela já estar em um estado de saturação de sal, o sal a gente consegue ver pela imagem da onda quebrando. Quando a onda quebra, a gente não vê aquele branco assim, ó. Então vamos ver aqui, ó. Onda. Olha só. Que legal. Vamos pegar essa imagem famosa aqui do desenhista lá, né? Japonês. Tá vendo, ó? Olha o sal sendo visto aqui, ó. Com toda essa água, né? Então isso aqui se chama uma certa separação. Forma uma camada aqui, ó, por pressão, por tensão. Então isso aqui é pura energia, né? Isso aqui é como se fosse uma nuvem de energia.
Tá vendo? Bacana, né? Só que para nós, isso aqui, ó, também é uma, digamos que se a gente tem uma bolsa, vamos, vamos pegar aqui que a gente tem uma bolsa, né? Se a gente tem uma bolsa, quando a gente tem isso daqui na bolsa, a gente tem uma alça, né? Uma alça que permite a gente, ó, segurar essa bolsa, né? Fazer, carregar essa bolsa, transportar. Então, isso é legal a gente trabalhar esse lado de arquitetura sobre esse programa de se equilibrar sobre essa noção de sentidos, né? No que a gente chama de função orgânica. Ah, bom, aqui, ó. O alceno são hidrocarbonetos, são compostos formados por apenas carbonos e hidrogênios. Então a gente continua falando de hidro, que vem de água, carbonetos, que são conjuntos de carbonos. Carbonos, né? A gente continua falando de hidrocarbonetos. É... E aí, agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai falar da presença de uma ligação dupla. Então, a presença de ligação dupla. Então, olha o que, que vai acontecer. Vai acontecer isso daqui, ó. Ao invés de ser uma coisa meio que assim, ó. É C, vendo? A gente vai ter isso daqui, ó. Ou assim, vendo? Isso aqui é o diferencial que faz esse alceno. Ligação. Vamos lá então. A fórmula geral é CnH2n. CnH2. Vamos estudar agora. Vamos entrar nesse alceno. Os alcenos ou alquenos são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação dupla em sua cadeia carbônica. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Diferente da CnH2n mais 2. Então a gente não tem mais esse mais 2. Os alcanos, a forma geral é CnH2n mais 2. Agora, os alcenos, ele perde esse mais 2 por causa da presença de ligação dupla. A maioria dos alcenos são produzidos em laboratório e poucos são encontrados na natureza. Então,
No geral, difícil de ser encontrado. Características. As principais características dos alcenos são incolores, colores, insolúveis em água, solúveis em álcool e éter, eles são mais reativos do que os alcanos, mas que é o que a gente viu anteriormente. Os pontos de fusão e ebulição são superiores aos dos alcanos, com igual número de átomos de carbono. Então, e ebulição superiores. Por que são superiores? Por causa da presença de ligações duplas. O alceno mais simples é o etano ou o etilano. Alceno mais simples é o etano ou etilano. Por quê? Porque não dá para ter um carbono apenas. Ou seja, não dá para você ter um carbono apenas com ligações de hidrogênio, né? Igual é possível no alcano, né? Então aqui você depende de dois carbonos. Esse aqui é o mais simples. Dois, três. Agora vamos para a nomenclatura. Os alcenos recebem a mesma nomenclatura dos demais hidrocarbonetos. A mesma coisa acontece para os alcenos. O prefixo, o infixo e o sufixo. O prefixo indica a quantidade de carbonos na cadeia principal, que é o número de carbonos. Da cadeia principal. Então olha só que legal. Você tem uma cadeia principal aqui, ó. Ah, digamos que isso aqui é uma bala. Não, isso aqui é o que representa o suco. É um gole de suco. Isso aqui é um gole de suco. E olha só que legal. Esse gole de suco, quando você eleva esse gole de suco
para aquilo que a gente chama de receptor orgânico, né? Ou seja, o funcionário orgânico, ou seja, o receptor de sabor primário, também conhecido como língua. Olha só o que ela faz. Ela tem aqui, ó, uma linha de recepção. E sabe o que ela faz com essa linha? Ela faz conexões. É isso mesmo. E aí ela vai conectar esses Cs aqui, ó. E aí esses Cs eles vão, ó, enviando carguinhas aqui, ó. Só que ao mesmo tempo esses Cs eles vão sendo girados, né? Eles vão sendo introduzidos ao organismo. E vão ser funcionários dos próximos e vão ser recebidos pelos próximos funcionários do organismo, dessas funções orgânicas. Então, olha que legal. Gole de suco. Uma corda de suco. Ou uma unidade de medida. Interessante, começa a ficar assim quando a gente coloca para o nosso cotidiano, não é? O infixo é dado pelo termo em, que representa a ligação dupla. Então, em vez de an no alcano, a gente tem o em, que representa a ligação dupla. Então, isso aqui já é diferente, né? O sufixo é dado pela letra O, que indica composto de hidrocarboneto. O O que indica carboneto. E aí a gente tem a formação de um nome, de uma autoridade em representatividade. Nome. Uma autoridade representativa. Ok? Assim, os alcenos são nomeados como sufixo zeno, que indica a dupla ligação. Então, aqui você sempre vai ter, ó, o sufixo eno. Alceno. Então, ficou mais tranquilo, né? Olha só. Alceno. Além disso, a posição da dupla ligação deve ser indicada. Entre este número antecede o nome do alceno e indica o átomo de carbono onde se inicia a ligação. A cadeia carbônica começa a ser numerada a partir do extremo mais próximo da ligação dupla. Exemplo: eteno ou etileno. Aqui, ó. Aí a gente já viu, ó. Propeno ou propileno. Pera aí, a informação chave é essa daqui, ó. A cadeia carbônica começa a ser numerada a partir do extremo mais próximo da ligação dupla. Então, o extremo mais próximo da ligação dupla é por onde começa
a conta. Então vamos dar um exemplo aqui. A gente vai fazer um alceno. Um alceno aqui, ó. Olha só. Vamos pegar uma xícara de café. Nessa xícara de café, a gente vai coar. Nesse café aqui, ó. Nesse carbono aqui, ó. Vamos pôr o carbono aqui, ó. Carbonos de café. A gente vai jogar H2O quente, né? Ou seja, H2O quente. Então vamos girar aqui, ó. E vamos servir ó, a interação, ó. Essa interação aqui, ó, traz para mim cadeias, uma cadeia simples, né, ó, de carbonos. Aqui a gente está formando o que? O alcano, né? Olha o alcano aqui, ó. Só ligações simples de água e carbono, né? O café, carbono do café e a água quente, né? E aí a gente está enchendo aqui de carbono, né? Ó, de alcano. Só que nesse alcano aqui, ó, eu coloco um creme de leite. Vamos adicionar, ó, mais um dadinho aqui, ó. Vou colocar esse aqui, ó. Creme de leite. E o creme de leite é isso daqui, ó. Tá vendo? Então a gente vai colocar um creme de leite. Aí o que que vai fazer? Ele vai fazer isso daqui, ó. Tá vendo? Ele vai diferenciar. Vamos colocar aqui, ó, o creme de leite aqui no café. Tá vendo? Então, o que que acontece? Esse creme de leite no café, ele vai ser para nós o carbono com dupla ligação. Ou seja, ele vai ser uma molécula mais forte, mais estável, porque ela tem uma certa afinidade diferencial da água com o café. Então, afinidade diferencial molecular com a cadeia formada. Essa afinidade diferencial vai gerar um sabor diferente e uma instrução diferente no sentido gustativo de descarregar o organismo. Legal? Então aqui, ó, a gente tem uma função, um alceno aqui, ó, um alceno. Se fosse só o cafezinho, seria um alcano. Mas como a gente colocou um pinguinho de creme de leite, ele virou um alceno. E aí a gente vai começar a contar a cadeia da onde está mais próximo esse pinguinho de leite, essa ligação dupla. Ficou tranquilo, né? Então quem toma café toma alcano. Quem toma café com creme de leite toma alceno. É um líquido mais complexo. E aqui a gente tem o exemplo do mais simples. Eteno ou etileno, que é o eteno. Então, quando a gente conta, a gente não conta assim, ó. 1 met,
2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ept, 8 oct, 9 como que é 9 nano? Nano, acho que é nano, e 10 dec, e assim sucessivamente. Um carbono apenas, né, não dá para poder formar o que a gente chama de meteno. Não dá para formar o meteno com um carbono apenas. Então, o que a gente vai começar? Os alcenos, eles começam a ser formados a partir de 2 carbonos. Então, a gente tem o carbono aqui e a ligação dupla que representa o eno. O en, né? Então, aqui, ó. 1, 2, et. Cet, 2, 2C, et, N e O, para dizer que é só água que vai estar ligado aqui, ó. Então esse é o eteno. Se fosse 3, ó, seria o que? 1, 2, 3, 4. Seria o próprio em... Não. Só ligação propeno, né? Ou propileno. Propeno ou propileno. CH2, CH, CH3, cuja forma é equivalente à escrita da seguinte maneira: CH3, CH e CH2 aqui, ó. CH3, CH, CH2. CH2, CH3, CH3, CH e CH2. Então aqui a gente consegue, por exemplo, contar a proporção de carbonos. Quer ver, ó? Olha que legal. Nesse eteno, a gente... Não, nesse aqui, ó. Olha que legal. Vamos lá. CH3, né? CH3 aqui. Aqui a gente tem a água, porcentagem de água. Vamos pôr de sabor de água, né? CH, porcentagem de sabor de café. CH, café. E o CH2 aqui, ó, porcentagem de leite. A porcentagem de leite. Creme de leite. Então aqui a gente tem as porcentagens. E aí o que acontece? Como elas estão unidas, elas meio que diferenciam, fazem a mistura. Então a mistura desse eco. Liberado na... ou importado pela natureza. Mais ou menos assim, né? Vamos continuar. Um buteno, um met 2 é 3 próprio 4 but. Um buteno. Então quer dizer que
um buteno quer dizer que a ligação dupla está no primeiro carbono. Um buteno, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 4 carbonos na cadeia principal. Começa a falar, escreve but, o en. Então, um buteno. O buteno é aqui, ó, 2 buteno. Por que que esse aqui é o 2 buteno? Porque a ligação dupla está no segundo carbono, né? Está na primeira vacância. Está na segunda vacância. É comum os alcenos apresentarem também isomeria. Isso. O que é isomeria? Isomeria é um fenômeno observado quando duas ou mais substâncias orgânicas têm a mesma fórmula molecular, mas estrutura molecular e propriedade diferente. Então, o que é a isomeria? Que é comum dos alcenos. É isso daqui, ó. Você tem C dupla C aqui, né? Dupla ligação em C. Só que o H ele tá para cá e esse H tá para cá, ó. Tá vendo, ó? Esses dois H estão aqui e esses dois H estão aqui, ó. Tá vendo? Esse ramo tá assim e esse ramo tá assim. E é igual e aí você tem, ó, os dois são buteno. Só que esse aqui tá a parte com ligação cis e esse aqui tá com ligação trans, né? Tá meio que, olha só o que é o cis e o trans. O cis ele é assim, né? Ele tem dois aqui e aqui a gente tem x e x, né? E o trans a gente tem o bolinha e o x aqui. E aqui a gente tem bolinha e o x. Pera aí. Escrevi errado, né? Bolinha. Então, aqui, ó. A gente tem meio que trans, né? Ó. Trans. E aqui a gente tem cis. Dois lados aqui são iguais, tá vendo? Plano. No plano eles são iguais. Agora no plano aqui, ó, eles são diferentes. Tá vendo? Isso é trans. E o que que acontece? Muda tudo, de certa forma. Muda as propriedades moleculares, o sabor, né? Muda o sabor, por exemplo. Muda o gosto, né? A relação com a língua. Alcenos ramificados. São os alcenos ramificados. Os alcenos também podem ser ramificados. Nesse caso, a cadeia principal é a mais longa, que apresenta dupla ligação. É a mais longa, apresenta
dupla. Um exemplo. Aqui, ó. Eu poderia contar a cadeia dessas duas extremidades aqui, ó. Dessas três, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Qualquer uma. Só que, como é para contar, de certa forma, da extremidade que está mais perto da dupla ligação, a gente começa a contar daqui, né? 1, 2. E aqui tem aqui teria a dupla ligação. Ah, então, olha só como é que 5 metil tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nesses 5, a gente tem um metil, ou seja, um carbono, um hidrocarboneto separado, né? Um carbono ligado é, com as ligações aqui, ó. Metil. A gente tem metil. Metil é um alcano, né, cara? Esse aqui é um metil. É, ah, e aí o 2-hexano. Por que 2-hexano? Então aqui, ó, na primeira vacância, na segunda vacância, a gente tem uma dupla ligação. Então começa a contar daqui, ó. Primeiro carbono, segundo carbono, segunda vacância, a gente coloca aqui, opa, vamos colocar o 2 para representar essa dupla ligação nessa vacância. Então, para saber aonde que está a vacância, aonde que está a dupla ligação? Na vacância 2. Aonde que está o metil? No carbono 5, né? Ó, ligado ao carbono 5 dessa cadeia, né? E aí o hexano é porque aqui a gente tem, ó, um met, 2 et, 3 próprio, 4 but, 5 pent, 6 hex, né? Quando a gente tem 6 carbonos, o prefixo é o hex. O an vem porque tem essa presença dessa dupla ligação, logo é um alceno. E o O é porque só tem ligações de hidrogênio. Só tem hidrogênio aqui, ó, ligando aos carbonos. Então ficou 5-metil-2-hexano. Esse é o nome dessa estrutura. Massa. Então, olha só, vamos brincar um pouco antes de fechar com esses 5-metil-2-hexano. Se dessem para você esse nome, 5-metil-2-hexano. O hexano você logo pegaria aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6. Então, você logo precisaria enxergar 6 carbonos em ligação. Só que, como você tem um 5-metil, você conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 5. Opa, 5. Aí você abre aqui, ó. Copia aqui, 5 barra metil. Escreve metil aqui. O que é metil? Metil é um met, 2 et, 3 prop. Então, o metil, ele é um carbono. É um carbono. Só que é um carbono, um hidrocarboneto. Então, a gente pega esse metil aqui, ó. Como ele é um hidrocarboneto, a gente consegue desenhar ele, ó. Metil
Ele é um hidrocarboneto. É um carbono que só tem ligações simples. Como ele já está ligado ao quinto aqui, ó, ele vai ser o CH3 também, aqui, ó. CH3. Aqui só tem hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. É água, né? Como se a gente tivesse água aqui. Entre esse sabor, entre essa molécula de café, por exemplo, ó. Então vamos desenhar para ficar simples. Para nós, carbono aqui é café. E hidrogênio é água. Então aqui a gente já está brincando, né? Fazendo essa brincadeira. Água. Só que como elas estão ligadas, existe uma certa associação. E, por exemplo, ó, a gente tem mais forte aqui, vai ficando mais fraco aqui, ó. Vai fazendo assim, ó. Vai coando, né? A gente chama isso daqui de gradiente difusor. Ou seja, a gente tem uma gradiente difusor, contraste gerado dessa relação de água e café e carbono, né? É essa associação. Voltando aqui, a gente já escreveu esse 5 de metil, 5 metil. E o hexano. E esse 2 aqui? Esse 2 tá previsto aqui, ó, no ano, né? Como tá falando ano, não, hexeno, né? Hexano. A2 metil 2 hexano. Aqui só tem ligação simples, então hexano a gente já fez. Só que isso aqui no 2 hexano, ele tá, esse 2 aqui representa aqui. Esse 2 aqui, ó, a gente tem e a ligação de hidrogênio, ó. Tem um café, uma água. Café e uma água. Só que essa água aqui ela foi desidratada com uma outra substância que ligou mais forte, que é o tal do leite, que a gente comparou. Então, olha só. Aqui a gente tem água, e aqui a gente teria água, né? Água, água, água. E aqui a gente também tem água, né? Pô, aqui, ó. Água, 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 água. Água, água. É uma cadeia química. Vai fazer uma função no organismo. Aqui já quebrou a cadeia. Por que que quebrou? Porque você quebrou. Você chegou e falou assim pra moça, ó, moça, coloca leite pra mim. Aí olha o que que você fez, ó. Quebrou essa cadeia aqui, ó, porque você adicionou o leite. E olha o que que o leite fez. Essa parte aqui. Ela fez o 2, tá? Uniu melhor aqui essa água com o carbono. Aqui, ó. Café, 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 né? Café triturado, café triturado, café triturado.
Olha aí. E aí a gente tem o leite. Olha só. Tudo isso daqui, ó, poderia ser da forma. É uma xícara de café. Tá vendo? Café com leite. E vamos ver essa xícara, ó. Olha aí. Legal? Olha aí, ó, seu, digamos, 5 metil 2 hexano. Ai, ai. Vai tomar um 5 metil 2 hexano? Pois é, agora você já tem uma noção de como observar esses algarismos químicos, relações de representação é, dos funcionamentos orgânicos com base de escrever e trabalhar descrição, toda essa manifestação dos acordos que fazem com que a gente separe as pessoas para tomar e pesquisar desses lados de efetivações do organismo até conseguirem tecnologias de supervisionar o lado orgânico dessas soluções para a vida. Ou seja, a gente falou de uma, que é o café, que é a utilização desse composto natural da natureza a partir de vários processos, a combinação dele com a água em temperaturas adequadas e do leite. Formou uma cadeia, associou e fez funcionar o organismo a partir de uma associação. Só que não é bem fácil assim. Para a agricultura tá na proporção que a gente, para a química tá na proporção que a gente para todo esse conhecimento e toda essa observação de status, houve muito processo e ainda há esse processo. Só que, de certa forma, a mecânica, a utilização de técnicas físicas, utilizando matérias em adequação sistêmica, obteve-se então uma facilitação por conta da crença reprodução dos processos intermitentes e hoje a gente consegue ter mais pessoas na academia desenvolvendo essa supervisão para aqueles que pensam que é só um golinho de café, só uma unidadezinha de medida de café, só um cafezinho. E aí a gente vê que não é só um cafezinho. E ainda não é, né? Porque todo esse cafezinho, toda essa cadeia consegue se fazer em várias organizações matrizes em percurso de sintetização desses efeitos em harmonia. Então, o que não é mais sensitivo de forma tão intensa pelas papilas gustativas começa a ser ou buscar trabalhos para ser sensitivo pelos pelas placas fotossensíveis aqui, pelas células, pelos bastonetes sensíveis da visão, por essa parte de poder de conversão e sensação. Começa a ser pela audição, entre vários outros processos de ser
dessa tomada de conta, porque é uma molécula, é uma substância, é uma cadeia que consegue desencadear as ações. Isso é incrível, isso é até mágico para algumas áreas de manifestação, é, manifestação medicinal, né? Manifestação viva, digamos assim. Bom, então é isso, a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente é, trabalha com uma outra função, outro hidrocarboneto. Um abraço para vocês e fui!